Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Educação em Farmácia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de distribuição de medicamentos, mas nós vamos focar na dose unitária. Se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o sistema de distribuição de medicamentos de dose coletiva e de dose individualizada, eu vou deixar um link nessa aula para vocês, tá? Daí vocês entram lá e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo dessa nossa aula, ok? Então, agora vamos começar a falar sobre o sistema de distribuição de medicamentos através da dose unitária. Então, o que é o sistema de distribuição de medicamentos? É a maneira pela qual a farmácia vai entregar os medicamentos aos pacientes que estão internados dentro de um hospital. Mas antes disso, a farmácia vai ter acesso à prescrição médica e vai analisar essa prescrição para posteriormente fazer a distribuição desses medicamentos. E o sistema de distribuição, normalmente, são três, que é a dose coletiva, a dose individualizada, a dose unitária. E temos também a dose mista, que é uma mistura de dose coletiva e individualizada, ou individualizada e a dose unitária. Falando um pouquinho especificamente agora sobre a dose unitária, tá? No final da década de 50, a indústria farmacêutica lançou novos medicamentos, e medicamentos cada vez mais potentes com vários efeitos colaterais. E surgiram vários trabalhos sobre a incidência de erros de medicação, da administração de medicação dentro dos ambientes hospitalares. E aí teve a necessidade desses sistemas tradicionais, que era o coletivo individualizado, serem revistos e acrescentar um outro sistema mais eficaz. Daí, na década de 60, farmacêuticos americanos desenvolveram o sistema de distribuição de medicamentos pela dose unitária. Então, na dose unitária, ela vai distribuir os medicamentos, tá, com as formas, as dosagens, tudo certinho para serem administrados no paciente. Então, a enfermagem, ela não vai se preocupar com o preparo dos medicamentos. A farmácia já deixa tudo pronto, tá? A farmácia já encaminha o medicamento pronto, apenas para a enfermagem administrar esse medicamento na farmácia. Só que para a gente chamar um sistema de distribuição de medicamentos de dose unitária, todas as formas farmacêuticas devem ser dispensadas prontas para uso. Tá? A enfermagem, ela não vai se preocupar com cálculos dos medicamentos, não vai se preocupar, com a parte do preparo do medicamento. O medicamento já sai pronto da farmácia. Aqui dá um fluxograma, sobre o sistema de dose unitária. Então, o médico ele vai prescrever, a enfermagem vai pegar essa prescrição médica, vai fazer a triagem dos horários, o transporte, a própria enfermagem encaminha uma cópia dessa prescrição médica para a farmácia. Dentro da farmácia, o farmacêutico vai avaliar a prescrição médica, ele vai elaborar um perfil farmacoterapêutico do paciente. Então, ele vai fazer uma análise dessa prescrição, ver se todos os medicamentos estão prescritos corretamente, na dosagem, a posologia, via de administração, se não tem interação medicamentosa entre os medicamentos, se os medicamentos podem ser tomados naqueles horários, se deve ter que ser feito algum tipo de alteração. Pronto essa etapa, o farmacêutico encaminha essa prescrição para o auxiliar ou para o técnico de farmácia, que vai fazer a parte da separação dos medicamentos. Volta para o farmacêutico ele vai revisar aquela prescrição médica, ele vai conferir com tudo, ele vai conferir os medicamentos que o técnico fez a separação, vai colocar os horários na prescrição médica, o transporte vai encaminhar essa prescrição médica, com o medicamento, com a fita da dose unitária, tudo prontinho para a enfermagem. A enfermagem vai conferir a prescrição médica com a fita da dose unitária que foi encaminhada pela farmácia, vai registrar o seu recebimento e vai administrar o medicamento no paciente. Alguns hospitais, eles realizam a dispensação dos medicamentos para o prazo de 24 horas. Por exemplo, começa às 14 horas e encaminha todas as medicações até ao meio-dia. Ou, tem hospitais que começam às 16 horas. Então, a farmácia vai encaminhar todas as medicações das 16 horas até as 14 horas do dia seguinte. E tem alguns outros hospitais que preferem fracionar a dose unitária em blocos. Então, tem o bloco da manhã, o bloco da tarde e o bloco da noite. Dessa forma, a enfermagem, quando ela entra para trabalhar, ela vai receber a fita da dose unitária. E os medicamentos que estão nessa fita, ela vai fazer a aplicação, a administração desses medicamentos no paciente. Tá? Então, a enfermagem, ela trabalha com um número reduzido de fitas. E isso acaba sendo uma grande vantagem, uma quantidade menor de medicamentos dentro do posto da enfermagem. A chance de erros, e maior assertividade da conta do paciente. Aqui está um exemplo, da dose unitária, tá? Chega a prescrição, então, a prescrição médica para a farmácia.
O técnico separa os medicamentos e o farmacêutico vai conferir a prescrição médica e vai colocar os horários para a administração por parte da enfermagem. Facilita muito o trabalho da enfermagem. Quais são as vantagens da dose unitária? Maior segurança para o médico em relação ao cumprimento de suas prescrições, porque o farmacêutico ele está em contato direto com a prescrição médica e qualquer problema que tenha, ele já entra em contato, tanto com o médico quanto com o pessoal da enfermagem. Participação efetiva do farmacêutico na definição da terapêutica medicamentosa, né, porque o farmacêutico está fazendo parte desse processo, ele está acompanhando a prescrição médica, ele vai acompanhando também a evolução do paciente. Redução da incidência de erros, né, de administração de medicamentos, porque se tiver alguma coisa na prescrição médica, né, que já mostra algum tipo de interação medicamentosa, algum erro, né, de dosagem, algum erro de via de administração, já a gente consegue, né, captar esse erro e fazer a correção dele. Faturamento mais exato do consumo de medicamentos utilizados por cada paciente. Por quê? Só vai sair da farmácia a medicação que o paciente vai utilizar. Caso o paciente não utilize aquele medicamento, seja por conta de uma alergia, por conta de uma reação adversa, o médico que cancelou, né, algum tipo de medicamento, esse medicamento ele vai voltar para a farmácia e a farmácia vai retirar esse medicamento da conta do paciente. Então, a dose unitária ela é um sistema seguro, é um sistema que reduz a incidência de erros, utiliza efetivamente os recursos profissionais, ela é mais eficiente e econômica para a instituição. Mas nós temos também algumas desvantagens, né? Quais são essas desvantagens? Dificuldade das formas farmacêuticas em dose unitária disponíveis no mercado. Então, o mercado farmacêutico ele não disponibiliza, né, as formas farmacêuticas unitarizadas. Então, é o pessoal da farmácia que vai ter que fazer esse processo de unitarização, seja sólidos, seja líquidos, tá? E os injetáveis também. Então, dá um pouquinho mais de trabalho para a farmácia. Desta forma, a farmácia ela precisa de mais recursos humanos. E ela precisa também de uma infraestrutura melhor. A necessidade de aquisição de materiais e equipamentos específicos, né, dependendo do processo, se ela quiser equipamento, se ela quiser deixar tudo de forma, né, menos manual possível, vai ter que ter mais os equipamentos. Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. E alto investimento financeiro. A questão é, os hospitais de pequeno e médio porte, eles têm uma viabilidade econômica para a implantação da dose unitária? Tá? Essa que é a questão, porque para implantar a dose unitária, ela tem um custo. E o custo, dependendo do hospital, acaba sendo um custo elevado demais para o hospital. Tá? Então, essa que é a questão, né? O gargalo, o grande problema aí para a dose unitária é a questão do investimento financeiro. Quando o hospital vai implantar um sistema de dose unitária, ele precisa ter uma central de fracionamento de medicamentos. Tá? Não dá para pensar num sistema de dose unitária se o hospital não tiver uma central de fracionamento de medicamentos, que é o local onde vai ser realizado a unitarização de todos os medicamentos que vão ser utilizados na dispensação. Então, eu posso fazer nessa central a dispensação, né, de medicamentos sólidos, líquidos e injetáveis. Mas eu tenho, né, que estar preparada para fazer a unitarização desses medicamentos. A unitarização das soluções orais eu posso fazer de forma manual. Tá? De forma manual, então eu vou precisar, né, de adaptadores e eu vou precisar de uma seringa oral pack. E daí, né, a própria pessoa ela consegue fazer esse fracionamento, tá? De um xarope ou de gotas. O xarope eu posso usar essa seringa oral pack, gotas também posso estar utilizando essa seringa oral pack, mas pode ser utilizado também flaconete, né? Tem alguns hospitais que têm equipamentos adequados. Então, esses equipamentos adequados, eles são interessantes, porque nós colocamos os xaropes, né? Nós colocamos as gotas, né? Soluções orais que nós queremos dentro da máquina, né? Alimentamos esse equipamento com informações adequadas, né? De qual é a quantidade de gotas que eu quero, forneço, por exemplo, eu quero de pirona 30 gotas. Ele vai já, né, fazer o fracionamento dessas 30 gotas e depois ele já vai sair com uma etiqueta pronta. Tá? E essa máquina de solução oral é interessante porque nós podemos usar para gotas, podemos usar para xaropes e até mesmo para os kits de higiene pessoal, né, que é o shampoo, um condicionador, um sabonete líquido, e entregar uma quantidade, né, em sachês, individualizados já para cada um dos pacientes. O custo, né, com esses equipamentos, ele é muito interessante, porque ele reduz bastante o custo. A gente vai ter o custo do investimento, mas depois, com o passar do tempo, a gente tem uma recuperação desse custo devido à economia, que é realizada na própria farmácia, né, do hospital. Fracionamento de sólidos também,
Posso ser feito, né, de forma manual, como a gente está vendo aqui, né, com uma tesoura, eu vou cortando esses blisters de medicamentos, depois eu vou colocar em saquinhos e vou etiquetar. São muito poucos os medicamentos que a gente tem no mercado que eles já vêm picotado e já vem identificado atrás, tá? Com todas as informações individualizadas, né, sobre o medicamento. Então, a maior parte dos medicamentos, nós teríamos que estar fazendo, né, esse procedimento de cortar com uma tesoura e depois estar colocando no saquinho. Também os equipamentos que fazem isso, onde eu posso estar colocando, né, os comprimidos, o próprio equipamento ele vai cortar esses comprimidos, ele vai colocar dentro de um saquinho e a etiqueta já sai pronta. Essa parte nós temos que fazer no sistema informatizado. Então, no próprio computador a gente consegue estar fazendo isso, mas ele sai prontinho depois, tá? Então, vai agilizar muito mais o serviço. E aqui eu preciso de menos funcionários, né, do que eu precisaria lá com um funcionário cortando, né, os blisters dos medicamentos. E nós temos também a sala, né, para dose unitária de medicamentos injetáveis. Por exemplo, o médico prescreve dipirona, 2 ml diluído em 10 ml de água destilada. Tá? A farmácia vai fazer tudo pronto, ela vai, né, fazer a aspiração da dipirona, vai fazer a aspiração, seja da água destilada, seja do soro fisiológico, e vai encaminhar tudo pronto, só para a enfermagem fazer a administração no paciente. Mas nós precisamos, principalmente por serem injetáveis, eu preciso de um ambiente estéril. E aí eu preciso do fluxo laminar, tá? Ou do fluxo contínuo, para possibilitar essa esterilidade desse medicamento, para que o paciente não tenha nenhum tipo de infecção. Né, não corra nenhum perigo por conta de um medicamento que foi, né, manuseado, que foi manipulado de uma forma incorreta. Quando a gente fala de fracionamento de medicamentos, uma das coisas que preocupa muito a gente é a parte das etiquetas, tá? São as informações. Eu preciso ter rastreabilidade. A vigilância sanitária, ela bate muito pesado em cima disso. Eu preciso dessa rastreabilidade. Então, na etiqueta tem alguns itens que são obrigatórios, que é um nome comercial. Se for, né, um medicamento de referência, preciso ter o nome do princípio ativo, a concentração, qual é a forma farmacêutica, lote, validade. Isso daí é importantíssimo em todas as etiquetas. Agora, tem alguns medicamentos, por exemplo, se a gente pegar Noripurum. Noripurum, eu tenho, né, o Noripurum injetável, eu tenho o intramuscular e o intravenoso. Então, é uma ampola para o intramuscular e uma ampola para o intravenoso. Neste caso, eu preciso colocar a via de administração também. Por quê? A ampola intramuscular, eu só posso fazer uso, né, a via de administração dela é unicamente intramuscular. O intravenoso, eu só posso estar administrando por via intravenosa. Tá? Então, por isso que, né, quando for casos muito específicos assim, eu preciso colocar a via de administração nessa etiqueta também, tá? Que é importante. Uma das coisas que surgem muitas dúvidas é em relação à validade, porque nós estamos fracionando, né, esse medicamento, nós estamos unitarizando esse medicamento. E como que fica a validade desse medicamento? Quando nós fazemos o fracionamento sem retirar da embalagem primária, a validade é a mesma que foi determinada pelo fabricante. Por exemplo, eu vou fracionar uma dipirona 500 miligramas, que está dentro do blister. Tá? Eu só vou recortar. Eu não estou tirando essa dipirona da embalagem primária. Então, o prazo de validade vai ser o mesmo que está na caixinha do fabricante. Tá? Não vai ser alterado. Quando eu tenho um fracionamento com rompimento da embalagem primária, a validade ela vai reduzir em 25%, tá? Daquela validade que está na caixinha, que está na embalagem original. Então, por exemplo, vou fracionar dipirona 30 gotas. Estou abrindo a embalagem, estou colocando em flaconete ou seringa de oral pack. Então, estou tirando daquela embalagem primária. Vai ter uma redução. Comprimidos que estão naquelas embalagens, né, plásticas, sabe, aquelas embalagens, né, de potes, tipo manipulação, eu estou tirando da embalagem primária também. Estou colocando dentro de um saquinho. Então, ela está tendo uma redução em 20% desse prazo de validade também. Unitarização de doses por subdivisão. Por exemplo, o médico ele prescreveu meio comprimido, né, de goticina 0,25 miligramas, meio comprimido. Eu vou fracionar esse comprimido. Então, quando eu estou fracionando esse comprimido, além de estar tirando da embalagem primária, eu estou cortando, né, eu estou fracionando. Então, o prazo de validade dele já cai para 48 horas. Tá? Não é mais a validade da caixinha, né, aquela validade que foi determinada pelo fabricante, não é também os 25%. São 48 horas de validade. Preparação extemporânea, também 48 horas, tá? Após a manipulação. Por exemplo,
UTI neonatal. Tem, muitas vezes, o médico ele prescreve Lasix, tá? Só que eu não vou fazer injetável, eu não posso dar comprimido. E não tem gotas, não tem um xarope. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimido, eu vou macerar esse comprimido, né? Vai triturar esse comprimido, vai diluir esse comprimido com água ou solução fisiológica, de acordo com a estabilidade do medicamento, tá? Do princípio ativo. E a medicação ficou pronta. Eu vou deixar numa concentração, sei lá, 1 miligrama por 0,5 ml. E daí, qual vai ser a validade? 48 horas também. Por quê? Porque esse medicamento, ele não é mais um comprimido. Ele foi triturado e foi adicionado a uma água destilada ou a um soro fisiológico. Então, eu alterei a forma farmacêutica inicial. Por isso, esse prazo de validade, ele vai ser reduzido também, tá? Para 48 horas. E tudo que eu vou manipular, tá? Por exemplo, o comprimido, né, que tem um prazo de validade aí que é um pouquinho maior, que foi determinado pelo fabricante, tá? Eu só posso fazer o fracionamento, eu só posso deixar no meu estoque, tá? Só posso deixar armazenado esse medicamento pelo prazo máximo de 60 dias, tá? Não posso deixar mais. Então, por isso, quando o hospital vai fracionar alguma coisa, é interessante ele fracionar uma quantidade que ele sabe que vai ser consumido em 2 meses, tá? No prazo máximo de 60 dias, para ele não deixar muito tempo esse medicamento no estoque, porque esse medicamento ele vai estar fora da embalagem original. E muitas vezes a própria iluminação pode interferir na estabilidade do medicamento. Falando sobre, né, os 25%, muitas vezes os alunos eles têm muitas dúvidas. Nossa, mas como que eu faço o cálculo desse 25%? Eu não sei fazer esse cálculo. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho a dipirona gotas. A validade do fabricante vai até o mês 3 de 2026. Vamos supor que agora eu estou em março de 2025. Quantos meses que faltam para completar a validade? 12 meses, né? Março de 2025 até março de 2026, 12 meses. Aí nós podemos fazer uma regrinha básica, tá? Uma regra de 3 básica. 12 meses, que é o tempo que falta para chegar na validade do fabricante, né? Então, esses 12 meses será o meu 100%. 25%, que é o tempo de validade, determinado pela vigilância sanitária, é X. E daí eu vou fazer, né? 100 vezes X é igual 12 vezes 25. Resolvo a continha, vai dar 3 meses. E uma forma até mais simples de estar fazendo, que é, eu pego esses meses que faltam até completar a validade do fabricante, né? Que no caso são 2 meses, e vou dividir por 4. Por que eu divido por 4? Porque 25% é 1/4 de 100. Tá? Então, são as quantidades de meses que faltam dividido por 4, que é 1/4. E aí vai dar os 3 meses. Ok? Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho, né, sobre a dose unitária. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário. E se você tiver sugestão de algum vídeo, né, sobre a área da saúde, que vocês tenham interesse, que vocês gostariam de saber, pode deixar nos comentários também, tá bom? Que à medida, né, do possível, nós podemos fazer essas aulas para vocês. Tá joia? Muito obrigada. Não esquece de curtir esse vídeo. E se você não for inscrito no meu canal ainda, se inscreve, porque sempre a gente está postando coisas novas para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.